Então, irmãos, hoje vamos dar o estudo, vamos dar início aqui ao estudo. Então, hoje a gente vai falar sobre os 144 mil e quem são os 144 mil. E para a gente entender sobre os 144 mil, a gente primeiro precisa entender o que são primícias. E a gente vai ver o início das primícias está lá na lei, quando Deus pedia, né, pro povo de Israel, para eles entregarem os primeiros animais, os primeiros frutos, os primogênitos, os filhos das vacas, das ovelhas. Então tudo o que era o de melhor teria que ir para a casa do Senhor. Que naquele tempo era no tabernáculo terrestre ainda, né? Então nós vamos ler esse texto aqui que está lá em Neemias 10, de 34 a 39, que diz assim: Nós, os sacerdotes, os levitas, o povo deitamos sorte acerca da oferta da lenha que havia de trazer da casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano a ano. Então todo ano eles tinham que fazer essa entrega dos animais. Então faz parte do ciclo das festas que Deus instituiu para o povo de Israel, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor. Então eram ofertas, esses primeiros animais eram ofertas, né? Todas as coisas ali, né? Para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra, de todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano a ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e os nosso gado, como está escrito na lei. E os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus. Os sacerdotes que ministram nela. Aos sacerdotes que ministram nela. Então eles traziam aos sacerdotes que ministram nela, né, na casa do Senhor. As primícias da nossa massa, da nossa oferta, do fruto da árvore, do vinho e do azeite traríamos aos sacerdotes. As câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra e os levitas, pois eles cumprem receber os dízimos de todas as cidades onde há lavoura. Então você vê, não existe dízimo de outra coisa a não ser de lavoura, porque Deus ele quer mostrar coisas superiores, né, na questão de lavoura, e a gente vai ver hoje também. O sacerdote, o filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do Senhor. Então, a gente vê que o povo, eles entregavam o dízimo aos sacerdotes. E os sacerdotes entregavam o dízimos dos dízimos. Então, eles davam lá 10% daquilo que o povo trazia para eles. Então, é o dízimo dos dízimos aqui, né? A casa do Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras dos filhos de Israel... Porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desamparariam a casa do Senhor. Então tudo isso era para que houvesse sustento ali na casa do Senhor, né? E que era sombra das realidades que a gente vai ver. Então aqui a gente entende agora o que são primícias, né? É a primeira parte de tudo. Então são as primeiras partes dos animais, a primeira parte do cereal, a primeira parte do vinho. Então o de melhor você traria para o Senhor. E essas ofertas, elas fazem parte da expiação de pecados, né? Porque tudo isso que era oferecido no altar ali eram ofertas para expiação de pecados. E a gente vai ler um texto agora ele que está em Apocalipse 14, de 1 a 5. Que diz que os 144 mil são comprados. E a gente vai ver quem comprou esses 144 mil, né? E diz ali em Apocalipse 14, de 1 a 5. E eu olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas tendas tinham escrito o nome do seu pai. Que em suas testas, né? Opa, escrevi errado. Que em suas testas tinha escrito o nome do seu pai. E eu ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos.
E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então a gente vê que esse termo comprados é que exigia um preço para ele ser comprado, né? Estes são os que não se contaminaram com mulheres. O que isso significa, né? Eles não se contaminaram com mulheres. A gente vê que a Babilônia, ela é representada por uma mulher, uma meretriz, né? Então, quando você se aparta do mundo, você está se desviando da Babilônia e se consagrando como primícias para o Senhor, como os melhores frutos da terra, né? Os melhores frutos dos homens, né? Então, esse é o princípio que está aqui, né? Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Você vê, olha aqui o termo primícias novamente aparecendo ali, né? Estes são os... Nossa, eu miro ali, ele joga para lá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias. Então, você vê, eles foram comprados como primícias, esses 144 mil. Para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então eles são totalmente purificados, né? E agora a gente precisa voltar um pouco no tempo para a gente pegar desde o início, né, o que aconteceu na história e o que Deus quer falar para a gente sobre os 144 mil. Então a gente vai ler um texto ali que diz ali que Deus cria o homem, né, que está lá em Gênesis de 1, de 26 a 29. E diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus disse, frutificai, e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda a árvore que há fruto, que se dê semente, servos-á para mantimento. Então a gente vê que aqui o plano de Deus era esse, né? Que nós se mantivéssemos apenas da agricultura, né? A gente vê que nesse tempo que Deus não era vontade, não existia vontade de matar os animais, né? Para esse mantimento, né? Os animais, eles comiam da semente, assim como os homens também comeriam das sementes, né? Aí Deus instituiu uma lei para eles. Então Deus criou o homem, Deus criou o mundo, né, em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, criou o homem, a mulher. E aí Deus, lá no Éden, Deus instituiu uma lei para o homem, que era para eles não comerem do fruto do conhecimento lá, né? Conhecimento do bem e do mal, né? Tá, isso está lá em Gênesis 2, 16 a 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então a gente vê aqui que Deus falou assim, ó, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E aí tem revelação nisso também, né? Porque a gente vê que Adão, ele não morre. Claro, teve a morte espiritual, que é o afastamento de Deus ali, mas ele não morreu no dia em que ele comeu. A gente vai ver que Adão, ele viveu muitos anos, né? E eles descumpriram essa lei. Então, através dessa lei aqui, houve a desobediência da lei. A primeira lei que Deus instituiu para o homem. E por causa disso, entrou o pecado na vida do homem, né? E agora Deus precisa de um plano de restauração para trazer, porque esse homem agora, quando ele pecou, então agora ele saiu do poderio de Deus e agora ele não pertence mais a Deus, né? Ele se afastou de Deus. Então agora Deus precisa de um plano de resgate para comprar esses homens novamente, para ele recuperar o homem que se perdeu. E aí veio o termo comprado da terra, né? Porque o homem pecou e transgrediu a lei, né? E aí precisava de um preço que somente um poderia pagar, né? Então agora a gente vai ver aqui em Gênesis 3, 14 e 15, diz assim, o castigo da serpente, né? Então, a serpente foi que enganou Eva, né? Então ela recebeu a punição também. A gente vê ali, então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás,
o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente vê que aqui ele está falando de Cristo já, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e a sua semente. E esse te ferirá a cabeça. Então Jesus, ele pisou na cabeça, né, do diabo ali. Feriu a serpente, e ele lhe ferirá o calcanhar. Então essa aqui foi a punição da serpente. Você vê que a punição da serpente, ela diz que pó comerás todos os dias da tua vida. E a gente vê que esse pó, o homem, ele surgiu do pó da terra, né? Surgiu do... E ali o castigo do homem agora. A gente vai ver aqui o castigo do homem está em Gênesis 17 e 19, que diz assim: E Adão disse... Adão disse, ele disse a Adão: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeres da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então a gente vê aqui que o castigo do homem tá até hoje, né? Comer do suor do seu rosto, o campo produzindo espinhos e abrolhos. E aí o homem voltaria ao pó. Que a gente vê que o castigo da serpente foi: pó, você vai comer do pó. Então a gente vê que o diabo, né, a serpente ali, ela se alimenta da morte do homem, né? Tanto é que a gente vê em Apocalipse que aquela antiga serpente, hoje ela se tornou um dragão. Porque de tanto se alimentar, ela foi crescendo, e aquela serpente, em Apocalipse, ela é um dragão, né? Porque pó é a comida dela, né? A morte do homem. Então, toda vez que o homem morre, ela está se alimentando, né? Por causa que ela, através dela que houve ali a quebra da lei nela, induziu o homem a... Isso, ela que induziu o homem a cair ali, né? Então, o pó seria a comida dela, e o homem voltaria ao pó, porque do pó fosse formado. Então, a gente vê, né, a questão espiritual que Deus está montando aí, né? Continua se alimentando. Acho que eu dupliquei essa parte aqui. Agora a gente vai ver assim: Adão, ele comeu do fruto, e Deus disse que no dia em que comer, certamente ele morreria. E a gente vai ver que Adão, ele viveu, ali está em Gênesis 5:5, e foram todos os dias de Adão, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então a gente vê, né? Aí que começa a entrar as coisas que Deus, os planos de Deus, né? Porque Deus disse: no dia em que comer, certamente você morreria. E Adão viveu 930 anos. E a gente vai ver que alguns... Ela tá lá em Salmos 90. Tem muitas pessoas que não aguentam, né? Não sofrem, né? Tem poucas coisas que precisam. Verdade. Então ele comeu do fruto e não morreu no mesmo dia. Quer dizer, ele foi tirado do paraíso, mas ele continuou vivendo com a Eva ali, né? A gente vê lá em Salmos 90, diz assim, ó: Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, Moisés ali, Salmos, alguém me estava meditando nisso, né? E viu ali que o Adão viveu 930 anos. Aí diz assim: porque 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite. Então, a gente pegar que um dia para Deus é como 1000 anos, e Adão viveu 930 anos, então Adão morreu no mesmo dia. Só que um dia para Deus é como 1000 anos. Então Deus, ele fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Então, nesse tempo de 6 dias, Deus está determinando a queda do homem. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tempo de espinhos, cardos e abrolhos. A gente vê que o castigo da mulher foi multiplicar as dores de parto. Não coloquei aqui o texto, né? Mas a mulher seria multiplicar as dores de parto dela. Então existe maldição ainda na vida do homem até nos dias de hoje, né? Que o decorrente do que aconteceu com Adão ali. Então a gente começa a entender o plano de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Um dia para Deus como 1000 anos. Então são 6.000 anos de queda do homem e 1000 anos de reinado, que a gente vê em Apocalipse que o reinado de Cristo vai ser 1000 anos. Então aqui a gente começa a montar as coisas. Ali em 2 Pedro 3, de 8 a 9 diz assim:
Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Alguém aqui está julgando demorada a vinda do Senhor? Não digo entre nós, mas, né? A gente vê que, pessoal, mas Jesus não voltou até agora, né? Cadê esse Jesus que não volta? Quanto tempo, né? A gente vai esperar? Muitos julgam que a vinda do Senhor é demorada, né? Mas aqui que Pedro diz assim, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, porque alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, e não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus ele está dando tempo para que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus, que todo homem chegue ao arrependimento e ele seja restaurado aquilo que Adão perdeu, que é o domínio. O domínio da terra, o domínio das aves, o domínio dos peixes. Então esse é o plano de Deus que está decorrendo até em nossos dias, né? Então a gente vê aqui que Deus criou o mundo em 6 dias. 6 dias de criação. Então 6 dias de trabalho. Deus trabalhou nesses 6 dias. E Deus viu que era bom, muito bom, e no 7º dia ele descansou de todo o trabalho que fizera. A gente vê que um dia para Deus é como 1000 anos. Então o tempo determinado de Deus para a humanidade são 7.000 anos. Pelo menos de contagem de tempo, né? Depois vem a eternidade. Aí depois disso a gente não tem mais informação, né? A gente sabe que é eterno. Então a gente tem que nós podemos computar é que 6.000 anos de queda do homem, 1000 anos de reinado de Cristo e a igreja, são 7.000 anos que nós temos de história contabilizada, né? Depois disso vem a eternidade. Antes disso era a eternidade e depois disso a eternidade. Então Deus ele abriu um lapso de contagem de tempo na eternidade e começou a contar tempo. Só que esse tempo tem um fim, um tempo determinado, né? Um tempo vai acabar uma hora, né? E vai começar a eternidade novamente. Aí entra o 8º dia, que é o infinito, né? Aí é a eternidade. Então a gente vê que Deus tem um plano para resgatar o homem para voltar para a eternidade. Porque o Adão, se ele não pecasse, ele seria um eterno, né? Não morreria. Mas a gente vê que Deus ele tinha plano de restauração de coisas anteriores ainda, né? Porque antes de Deus formar o homem, Deus ele houve guerra nos céus. Então a gente vê que a terça parte dos anjos foram lançados para a terra, né? Foram lançados do céu. Então, naquele tempo ali, Deus estava criando o homem. Então já existia uma ruptura no céu, já existia algo que o Senhor queria reparar também com o homem. Só que para sarar aquilo, todos precisam aprender qual é a consequência de estar longe de Deus. Então a gente vê hoje guerras, a gente vê fome, a gente vê morte. Então a gente vê todo tipo de maldade porque o homem está afastado de Deus. E tanto nós como os anjos também estão vendo isso. Então a gente vê que é um plano maior que Deus tem para restaurar todas as coisas através do homem. Então o homem faz parte desse plano de restauração. Agora a pessoa está reclamando, está falando. Ela tem que ser arrependida. Sim. E aí agora através de Cristo nós precisamos de arrependimento para que nós recebemos, para que a gente receba perdão de pecados e a gente possa ser reestabelecido como filho novamente, né? Então esse é o plano de Deus. E depois transformar esses homens, as primícias da terra, os frutos da terra, e transformar ele em anjos e tapar o buraco que ficou lá nos céus. Por isso que Deus disse para Abraão que a sua descendência será como as estrelas dos céus e a sua descendência será como o pó da terra, será como a areia do mar. Estou mostrando uma natureza celestial e uma natureza terrena. A gente está num processo de ao que vencer. Aquele que persistir até o fim, esse receberá a coroa da vida, né? É a promessa que a gente tem, né? Então a gente vê ali o tempo de queda do homem são 6.000 anos e o reinado de Cristo e a igreja são 1000 anos. Então a gente, que entra ali os 7.000 anos que a gente tem de contagem de tempo, né? Aí a gente vai ver assim, um dia tem 24 horas, né? 12 horas dia e 12 horas noite. Aí a gente vai ver ali. Então, são 6.000 anos de trabalho e 1000 anos de descanso. Então, a gente pega esse ano de trabalho, multiplica por 24 horas. Cada dia não tem 24 horas? Deus não determinou 6.000 anos para o homem? Então, se a gente fazer essa continha aqui, ó, 6.000 anos vezes 24 horas, o resultado vai ser 144.000.
E aqui a gente tem a revelação de quem são os 144 mil. 144 mil aponta para um tempo de trabalho. Hoje, ao pregar o evangelho, você está o quê? Trabalhando na terra. Você está produzindo e produzindo trigo, e a igreja é trigo, e vai vir a colheita, e vai ceifar, e vai ter essa colheita. Então aponta para um tempo de colheita. Então a gente vê ali, ó, aponta para um tempo de plantação e colheita, aponta também tempo de trabalho e homens que foram comprados da escravidão e libertos. Então nós éramos escravos do pecado e agora através de Cristo nós somos libertos. Então nós fazemos parte das primícias da terra, porque os 144 mil eles são primícias. Então aqui a gente vê os melhores frutos da terra, que é o homem que foi plantado, o filho dele foi plantado. E se uma semente não morre, não produz fruto. Então ali agora produzindo fruto, a gente tem uma plantação de trigo, que é a igreja, onde tem trigo e tem joio. E o arrebatamento é a colheita, né? Aí a gente vê aqui em João 5, de 15 a 18, diz assim: e aquele homem foi anunciado aos judeus que Jesus era o que curara. E por essa razão os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então a gente vê, Jesus era perseguido porque ele curava no sábado. E o sábado ele aponta para o 7º dia, né? E Jesus disse assim, e Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então aí a gente vê que Jesus ele trabalhava no sábado. Só que o sábado, quando Deus instituiu o sábado, já era uma figura do milênio, né? E a gente vê que curar no milênio, a igreja ela vai ser cura para as nações. Então curar no sábado não é trabalho. Curar faz parte da misericórdia de Deus, né? E o que Jesus fazia no sábado era curar, expulsar demônios, curar enfermos, né? E para os judeus ele estava quebrando a lei, né? Curando no sábado. Mas o foco aqui é que meu pai trabalha até agora, porque está dentro dos 6.000 anos, então Deus está trabalhando. E eu também trabalho também. Então o pai e o filho estão trabalhando, porque o diabo está solto. Enquanto o diabo está solto, tem que ter expiação de pecados, tem que, né? Tem toda essa... O que Deus instituiu foi 6 dias de trabalho para o homem, e no 7º dia ele descansaria. Essa é a vontade de Deus, né? Durante todo o tempo. Entenda que vale até os nossos dias hoje. Mas isso é sombra do que Deus está mostrando, que é o reinado de Cristo da igreja no 7º dia, que é o 7º milênio. Entendeu? A gente vai ler ali em Coríntios... 1 Coríntios 6, 17 a 20, diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês não sabem disso? Porque fostes comprado por bom preço. Aqui ele está dizendo assim: vocês, igreja, vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se a gente foi comprado, agora a gente não pertence a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Então, nosso corpo é o templo que habita o Espírito de Deus em nós, né? Então, nós fomos comprados, e para isso houve um preço de sangue, né? Que através de Cristo, sendo o Cordeiro Pascal, foi imolado, Cordeiro sem pecado, foi imolado para a purificação de homens. Aqueles que através da fé creem agora em Cristo, recebe esse perdão de pecados e se torna um só com Ele, através do Espírito, né? A gente vai ver aqui por que Deus criou o sábado. Está lá em Marcos 2, de 27 a 28. E diz assim: e disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus não fez o homem para o homem para servir o homem, mas Deus fez o sábado por causa do homem. Deus fez o descanso por causa do homem.
Porque o homem, se deixar o homem, ele ficaria nesse pecado aí a vida toda. Até que se fizer uma bomba aí, explodisse tudo e, né, eu acho que é o que aconteceria, né? Mas Deus fez o sábado. Deus fez o descanso. Deus planejou a restauração do homem, né? Aí é o que tá dizendo aqui, né? Tá escondido, mas tá assim. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem até do sábado é Senhor. Jesus não é Senhor do sábado? Não é ele quem vai reinar com Cristo e a igreja no sábado? No 7º milênio? Deus não descansou no sábado? Mostrando que agora o diabo vai ser preso no início do milênio e agora a terra vai ter paz. E aí Deus e todos vão ter descanso, vão descansar do trabalho. Esse trabalho de lutar contra o pecado, Cristo fazendo expiação de pecados, o diabo atormentando as nações, seduzindo as nações. Então vai haver paz na terra. Então por isso que o Cristo, ele é o Senhor do sábado, porque ele é o rei do sábado. Cristo é a igreja. Ali em Gênesis 2, de 1 a 3 diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º da obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus trabalhou nesses 6 dias. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. O 7º dia aponta para a santificação, né? Então se a gente quiser entrar nesse 7º dia, tem que se santificar hoje. Tem que buscar o Senhor, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que estar em constante comunhão para você fazer parte desse descanso. E santificou o 7º dia, porque nele Deus descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus descansou nesse dia e santificou. Então o sábado aponta para um dia de santificação, né? Lembra-te do sábado para o santificar, né? Na lei diz assim, né? E Deus criou o sábado apontando para o milênio, que a gente já viu, né? Então o sábado Deus trabalhou nos 6 dias, no 7º dia ele descansou. E de um dia para Deus é como 1000 anos, 6.000 anos e 1000 anos de reinado de Cristo e igreja, né? A gente vai ler o texto, ele está em Êxodo 20, de 8 a 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui Deus está falando em sombra para o povo de Israel. Mas nós hoje que lemos esse texto, Deus está falando para nós agora. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quer fazer parte do reinado de Cristo? Então se santifica. Lembra? Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não tem que estar nessa terra, nessas coisas deste mundo. Mas a Bíblia diz, né? Se você juntar tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, então ninguém é um tesouro eterno. Agora se você juntar aqui na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói, vai ser perdido, né? Por isso lembra-te do sábado para o santificar. Deus está falando assim, ó, lembra do milênio. Lembra que você vai ser rei, sacerdote, vai ganhar as nações. Deus vai te dar as nações por herança, né? É isso que Deus está alertando aqui para nós hoje que lemos. Mas tinha a sombra que Deus fez lá para o povo de Israel também, né? Mas a gente quando olhar a lei, a gente tem que olhar com o olhar de convertendo as coisas, né? A gente não pode olhar lá atrás e querer cumprir como eles faziam. Senão a gente estaria matando animais até hoje, né? Então lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí ele diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro, porque 6 dias fez o Senhor os céus e terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui a gente vê aqui a sombra, né? Eles não podiam fazer nada disso realmente, literalmente, mas Deus está falando de coisas maiores para nós aqui. E descansou, e isso abençoou no 7º dia. Não. Até os animais, né? A gente vê ali em Malaquias que os sacerdotes, eles estavam entregando animais coxos, enfermos, sendo que Deus pediu o melhor, né? E o melhor aponta para quem? Aponta para o filho primeiro, só que o filho ele tem um corpo, que é a igreja. Então aponta para Cristo e a igreja, aqueles animais puros, aqueles animais, né, os melhores frutos da terra. Agora, se você está entregando um animal cego, um coxo, então você está dizendo que o filho de Deus tem defeito. Você vê o que a pessoa estava fazendo e
Eu não sei se eles estavam vendo a realidade, acho que eles não estavam vendo, só vi uma sombra, né? O que Deus estava pedindo para eles era todo material, né? Aí diz ali em Hebreus 4, resta um descanso para o povo de Deus. Está ali em Hebreus 4, de 8 a 11. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, porque esse descanso é quando eles entraram na terra prometida, né? Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Qual descanso? Do sétimo dia, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aqui no contexto ele está falando lá do povo do exército, né? Que Deus estava tirando eles do Egito, conduzindo ao paraíso, né? A terra prometida ali, e eles, por causa da desobediência deles, eles acabaram não entrando. Então, esforcemos-nos, e aí o escritor de Hebreus assim, esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, para que a gente não caia no mesmo exemplo do que aconteceu lá no passado. Sombra e realidade, né? Então a gente tem que se esforçar, se santificar, se manter incontaminado do mundo, né? Esse é o nosso trabalho. Nós estamos em tempo de trabalho. E um dia Deus vai tirar a gente desse trabalho. E vai nos dar um corpo glorificado. E vamos reinar com Cristo sobre as nações. A gente vai ver aqui o ano do descanso. Então aí a gente vai ver na sombra também aqui Deus pedindo, né? Eles faziam o ciclo das festas, né? Então todo ano eles faziam a Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação de pecados e tabernáculos. Então eram 7 festas que eles cumpriam todos os anos. E Deus tinha um ciclo de 7 e 7 até chegar no ano 50, que a gente vai ver agora, né? O descanso, o ano do descanso. Está lá em Levíticos 25, de 1 a 7, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás no teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso sobre a terra, para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás no teu campo, não podarás a tua vinha, o que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Então a gente vê que Deus instituiu aqui que eles poderiam fazer esse ciclo de plantação 6 anos. Porém, no 7º ano eles não podiam plantar, nem colher. Era um ano de descanso solene para a terra. Porque ali Deus já está mostrando também 6.000 anos. E no 7º ano é o ano de descanso da terra. Então Deus está usando de sombras, né? E apontando para a realidade. Hoje a gente vê que a realidade desse descanso que Deus estava dando para eles ali, né? Só que o povo de Israel, eles cumpriam isso. E por causa disso veio o castigo sobre eles. E aí entra outros estudos, né? Que é 70 semanas. Por causa desse descanso da terra, eles foram cativos lá para a Babilônia, né? Porque eles não cumpriam esse descanso da terra. Aí continuando ali, o ano do jubileu. Então, aí diz assim, continuação, né? Do verso 25 ao 8 a 11, diz assim: Contará 7 semanas de anos. O que são 7 semanas de anos? Ó, você tem 7 dias. 7 anos. Então, uma semana de ano são 7 anos. Contará 7 semanas de anos. 49 anos. Diz assim, ó, contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das semanas, anos, serão 49 anos. Então, 7 semanas de anos, 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. O ano
50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as vinhas não podadas. Então a gente vê que Deus, olha só o que vai acontecer, que depois desse ciclo de 49 anos, vai se passar uma trombeta vibrante por toda a terra. Quando Jesus voltar, não vai tocar uma última trombeta? Não vai ser tocado 7 trombetas? Então quando tocar a última trombeta, uma trombeta vibrante por toda a terra, todo olho verá, toda língua confessará, aqui é Cristo vindo libertar o seu povo. E o que ele vai dizer aqui no ano 50º? Proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Então Jesus vai chegar, acabou agora a escravidão. Agora é ano de liberdade. Então essa a gente vê a sombra e a realidade sendo aplicada também. Aí continuando ali. Não oprimais o vosso próximo, cada um, porém, tema ao seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai os meus estatutos e guardai os meus juízos e cumpri-os. Não adianta só a gente saber os estatutos de Deus, ó. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e os cumpri-os. Se você não cumprir, você não cumpre aqui o requisito, né? Que é observar, guardar e cumprir. Então a gente vê que são três sequências, né? Se falhar em uma ali, já não funciona. Assim habitareis seguros na terra. Se você fazer isso aqui, ó, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis e fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não haveremos de semear nem colher na nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no ano 6º, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e começareis a colheita anterior do ano 9º, até que venha a messe e comereis mais antiga. Então aqui na sombra, o que Deus está falando assim? No ano 6º, ele vai mandar chuva. E o que a chuva representa? Não, no nosso tempo, o que a chuva representa hoje? O que aconteceu lá em Atos 2? Não foi o derramamento das primeiras chuvas? Então a chuva está representando o Espírito. Então no ano 6.000, o que ele está dizendo aqui? No ano 6.000, Deus vai mandar uma chuva e a produtividade vai ser 3 vezes mais. Então vai ser um ano de avivamento, né? Aqui a gente vê que a plantação, Deus mandava chuva literalmente, e aquela chuva era tão abundante que aquela colheita era por 3, porque eles não iam plantar, eles não iam trabalhar no 7º ano. Então Deus mandava uma chuva, isso apontando para os 6.000 anos, né? No ano 6.000, então a gente está prestes a chegar a esse tempo de um avivamento, e a produção do trigo vai ser 3 vezes mais. Tremendo isso, né? Então, aí eles o ano 7º ano de descanso. Aqui tem na lei que eles não podiam colher, não podiam podar, não podiam trabalhar no ano 7º, apontando para o reinado de Cristo e Igreja, né? Porque trabalho tem pecado, né? Tem o tempo de pecado, né? Então esse aqui é o jubileu, é a sombra de uma realidade que Deus está nos mostrando, né? Ali a gente vai ver em Apocalipse 7, 2-4, a gente está chegando no final já. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, o que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E o número dos selados eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Então a gente vê aqui, o que está acontecendo aqui? Então a gente vê que nos finais dos dias Deus vai mandar castigo para o homem. Para quê? Para que o homem se arrependa. A intenção do castigo é que o homem venha se arrepender. E aí, só que antes de Deus mandar esse castigo, o que ele está dizendo assim? Diz-lhes: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, antes de começar a tribulação, Deus está selando os 144.000.
Porque no tempo de tribulação não é um tempo onde existe a possibilidade da pessoa virar sacerdote. Então, antes da tribulação, a igreja ela é selada. E aí, o tempo de tribulação não tem como você ser mais participante do sacerdócio. Ali agora é apenas arrependimento para as nações, né? Então, ele vai selar os 144 mil. E eu vi o número dos selados e eram 144 mil. 144 mil a gente vê que aponta para um tempo de trabalho. De todas as tribos de Israel. Alguns leem esse texto e dizem que são apenas judeus. E depois de tudo que a gente viu aqui, são só judeus? São primícias. Então a gente vai ver mais alguns textos que mostram que todos os filhos de Israel, que nós, os gentios, também fazemos parte das tribos de Israel, dos filhos de Israel. Aí entra o estudo das duas casas, né? Para isso que entra o estudo das duas casas, para unir todas essas coisas, né? Mas eu trouxe algumas coisas aqui só para enfatizar um estudo aqui, né? E a gente vai ver um texto que lá está em Efésios 2, de 11 a 18, que diz assim: portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mão de homens. Então, os judeus chamavam os gentios de incircuncisos. Ele está dizendo isso aqui. Que naquele tempo estava esse Cristo. Aí ele diz assim: e vocês estavam separados da comunidade de Israel. Então, se a gente estava separado da comunidade de Israel, agora a gente está unido. Não é o que o texto está dizendo? Naquele tempo vocês eram separados da comunidade de Israel. Mas agora vocês fazem parte da comunidade de Israel, é o que ele está dizendo. Será que ele está dizendo na carne que agora a gente, a partir do momento que a gente aceitou a Cristo, agora a gente tem uma certidão de nascimento que nós somos israelitas agora? Será que é isso que ele está dizendo? Não é, né? Ele está falando que é algo espiritual. Então a gente faz parte de um corpo dos filhos de Israel, que são os da fé, que está lá em Gálatas 3. É que os da fé, se nós temos, através de Cristo, nós somos nós fazemos parte da herança de Abraão, né? Nós temos a herança de Abraão. Então nós éramos separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Então nós não fazíamos parte das promessas de Deus. Agora nós fazemos parte da comunidade de Israel e fazemos parte das promessas também. E naquele tempo nós não fazíamos parte de nada disso. Não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós antes que estáveis longe, quem que são os de longe? Os gentios. Vós antes que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quais povos que ele está dizendo aqui? Judeus e gentios. Os ambos os povos ele fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois quem? Judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. Então a gente vê que é a união de todos os povos que Cristo está fazendo agora. Então os gentios que eram de longe, agora chegaste para perto, agora nós fazemos parte da comunidade de Israel. E que éramos estranhos à aliança das promessas, agora nós fazemos parte das promessas da aliança. E pela cruz, quando que Jesus fez isso, né? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. O que ele está dizendo aqui? Tanto judeus quanto gentios fazemos parte de um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Quem estava longe? Os gentios. E aos que estavam perto. Quem que são os de perto? Os judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então Deus compartilhou o seu Espírito conosco através da fé em Cristo. E somos um só. Todos os homens da terra somos um só com o Pai através do seu Espírito. A gente vê ali em Tiago 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Naquele tempo de Tiago, as 12 tribos, 10 tribos já tinham se espalhado entre as nações. Como que Tiago está mandando uma carta para as 12 tribos? Porque Tiago entendeu o plano de restauração de Deus. E que agora aqueles que são de longe foram chegados para perto, que vocês eram separados da comunidade de Israel, agora vocês fazem parte da comunidade de Israel e também fazem parte das alianças. E ali, continuando o texto ali, no verso
Então aqui ele cumprimentou as 12 tribos, né? Que estão nas dispersões. Ele está dizendo assim, ó, as 12 tribos que estão dispersos, que estão entre todas as nações, né? Podia ter dado mais detalhes, mas Deus tem plano para deixar escondidinho mesmo assim, pra gente ir montando no quebra-cabeça. Ali no verso 1, 17 e 18 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem ele gerou? As 12 tribos que ele está cumprimentando lá em cima. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você viu que ele está cumprimentando as 12 tribos. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. As 12 tribos são as primícias das criaturas. Judeus e gentios sendo as primícias, os melhores frutos da plantação de Deus, da terra. Conseguem ver? Tá entendendo? É profundo? Muito profundo. Essa é uma revelação que tá chegando agora, né? Muitos não conseguem ver essas coisas ainda. Então, a maioria do povo de Deus não vê essas coisas ainda. Mas vai chegar o tempo que a chuva vai vir e vai ter uma colheita 3 vezes mais. Então toda a verdade vai ser revelada. Nós estamos no início dessa verdade, né? Dessas coisas que Deus está restaurando. E restaurar é nos levar lá para o início. É nos levar para as coisas que eram feitas, né? Que eram ditas pelos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos, né? Então a gente vai ver aqui, esse aqui é o texto que a gente viu ali, que Apocalipse 14, de 1 a 5, que diz assim, é o mesmo texto que a gente já leu, mas agora a gente vai ler agora com mais visão, né? O que está acontecendo ali. E olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito os nomes do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tange a sua harpa. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quem foram comprados da terra? Né? Homens. São estes os que não se contaminaram com a grande Babilônia, com mulheres que não adulteram, não mentem, não roubam, não fornicam. É fornico? Sei lá. Não fazem as coisas erradas. Porque são castos. Porque não se contaminaram, né? São puros. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens. Olha só, foram remidos de pecados, né? Primícias para Deus e para o Cordeiro. São primícias, são os melhores frutos da criação de Deus. E não se achou mentira em sua boca. E não tem mácula. Mácula é pecado, né? Não tem mentira. Então Deus vai restaurar toda a verdade da palavra dele. Então não vai existir mentira na boca dos 144.000. É uma restauração também aí, né? Sim. Nós estamos nesse processo de purificação, né? A mentira. Então se não tem mentira, não tem falsa doutrina, não tem engano na boca dos 144.000. Então a gente vê que isso vai ser restaurado também. É um plano de restauração. A gente está nesse processo de restauração. Por isso que tem muita divisão hoje. Cada um crê numa coisa, outro... É tudo dividido, né? Mas vai chegar o tempo que tudo vai ser restaurado também. E a gente está nesse tempo de divisão ainda, né? Num caminho de restauração. E lá em Apocalipse 5, de 7 a 9, a gente está chegando no final. Veio, pois, e tomou o livro à mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos. É o que a gente vê, que as orações são os incensos, né? Cheia das orações dos santos. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Toda a humanidade, né? Toda a tribo, toda a língua, todo povo e nação, para que Deus o constituísse reis
reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem vai reinar sobre a terra? Aqueles que foram comprados. Esses que foram comprados não são primícias? Esses que foram comprados não são os 144 mil? Então aqui a gente vê quem são os 144 mil. São reino e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Né? E reinarão com Cristo sobre a terra, sobre as nações, no tempo de descanso, e depois do descanso, a eternidade. Depois do 8º dia vai haver a purificação de toda a humanidade. Porque no milênio ainda vai existir pecado. Bem menos do que acontece hoje, né? Porque as nações vão ser regidas com cetro de ferro, então vai ser com rigor. Eles não vão poder levantar ídolos como hoje em dia se fazem. Então não vai poder. Não, isso não. Se fizesse pecar, vai ter punição. Vai ter punição. A gente vê ali em 1 Pedro 2:9, quem são os sacerdotes? Aí em Pedro está dizendo ali, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo. Aqui ele está falando dos filhos de Oséias. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele está falando dos filhos de Oséias, os filhos de Judá e os filhos de Israel, juntos se congregando, constituindo um novo corpo. E esses são reis e sacerdotes, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E esse foi o estudo de hoje. Vocês têm alguma dúvida? É um estudo tremendo, né? Ficou muito rico esse estudo aí. Mas o Senhor está no processo de restauração de todas as coisas, né? Tanto individualmente em nós, quanto em cada um, Deus está trabalhando, né? Para chegar a esse aperfeiçoamento, para que a gente venha se achado digno de fazer parte desses sacerdotes, né? Então é um tempo de trabalho, um tempo de esforço, e ao que vencer, né, Deus tem várias promessas. Para o que vencer, ao que permanecer, né? Então esse é o estudo de hoje. Deixa eu ver se... Deixa eu só ver se alguns irmãos... Se algum irmão tiver alguma dúvida aí na live também, eu vou olhar aqui para ver se... tudo aberto aí? Vai abrir também. Nossa, tem bastante gente hoje. Deixa eu ver aqui. Deus abençoe, amém. Irmão Ronaldo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, irmão, pode perguntar aqui que eu posso ajudar. Se eu puder ajudar. Glória a Deus. Irmão, aqui não aguento não, meu coração arde. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus é assim mesmo. Amém, irmãos. Então, vamos encerrar por hoje. Agradeço os irmãos que estiveram presentes com a gente na live. Né? Segunda-feira a gente faz estudo também. Não sei se todos os irmãos que estão aí, mas se os irmãos quiserem fazer parte, comenta aí no vídeo aí, que eu mando o link do grupo aí, do Café com Cristo. E toda segunda-feira às 7h30 a gente faz estudos também. Então é uma outra programação do Café com Cristo que a gente está fazendo, que é o irmão Alexandre que está conduzindo daí. Então quem quiser participar, só deixa um comentário aí que tem interesse e eu mando o link para vocês aí. Então até mais, Deus abençoe. Até o próximo sábado. Amém. Vamos só orar antes de a gente encerrar, né? Verdade. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo, Pai. Que o Senhor venha abrir o entendimento, Pai, dos nossos irmãos, para que eles venham entender, Pai, a riqueza da sua palavra, cada detalhe que o Senhor tem colocado, tem mostrado desde
do início, o Senhor tem anunciando as coisas que devia acontecer. Coloca, Pai, em nós, Senhor, o desejo, Pai, de ler a sua palavra, Pai. Depois que a gente entende a sua palavra, a Bíblia, a gente tem prazer em ler a palavra, em buscar, porque a gente entende. Quando a gente não entende, fica uma leitura difícil. Mas nós te agradecemos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para ver essas coisas. E nós te pedimos, Pai, nos abençoa, Senhor, com mais sabedoria, para que nós possamos entender mais a sua palavra, Pai, e compartilhar com nossos irmãos. E juntos, Pai, nós possamos chegar ao nível de maturidade, Pai, ao nível de perfeição que o Senhor espera de nós, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, a vida de cada um que esteve presente, Pai, a vida daquelas pessoas que vão assistir ainda, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos e somos gratos a Ti, Senhor. Amém. Até mais, irmão. Deus abençoe.